Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Segundo o vídeo de hoje é dia 15 de junho. Tava para falar sobre esse assunto de manhã, mas acabou, eu não quis desviar do foco do assunto do rating, né? Tratamos de manhã, achei melhor deixar aquele vídeo só para aquele assunto. E agora, no fim do dia, entrar com outro vídeo falando de um tema que eu acho que é importante. Ele não tem nada a ver, em princípio, assim, diretamente com questão de rating, com nenhuma questão em particular do mercado financeiro. É mais uma dica que eu gostaria de dar para você sobre uma coisa muito importante e que a gente vê as pessoas errando muito quando elas estão analisando uma situação do mundo financeiro, ou mesmo que seja da economia, às vezes, né? É uma coisa boba, é um detalhe bobo que, se você, como todo detalhe importante, né? Todo detalhe importante é bobo. Mas se você ignorá-lo, ou se você não der a devida atenção, você vai cometer os erros mais grosseiros da sua vida. Olha, é impressionante o quanto faz diferença essa pequena dica que eu vou dar para você agora, que é o seguinte: não confunda causas com consequências. Parece besta isso, né? Parece a coisa mais óbvia do mundo. Mas olha, não é. Não é. A gente vê isso acontecendo muitas vezes por dia, em tudo quanto é lugar. Na nossa vida, na mídia, no jornalismo especializado em finanças, economia, no Brasil, fora do Brasil. Enfim, não há lugar onde você escape de ver esse erro sendo cometido. Eu já comentei com vocês que eu não tenho formação econômica, eu fiz física, né? E eu lembro que no primeiro dia de aula que nós tivemos, na verdade eles chamam de aula magna, né? A USP ela tinha, ou tem, não sei se faz ainda, a aula magna, é a aula inaugural do curso. E na verdade não é bem uma aula, é mais uma recepção, né? A quem está chegando, a meninada e tal. E eu me lembro como se fosse hoje, isso foi uma das coisas mais marcantes que eu ouvi até hoje na minha vida. Você pode achar que é a coisa mais besta do mundo, mas para mim fez muita diferença. E toda vez que eu não cumpri, não observei, eu quebrei a cara. Que é o seguinte: um professor do Instituto de Física da USP, chamado Henrique Fleming, deu essa aula magna. Eu não sei se ele ainda é vivo, é um senhor, com certeza hoje em dia já deve estar pelo menos aposentado. E o professor Henrique Fleming nos falou justamente sobre isso. Falou, olha, na vida, ele estava falando num outro contexto, claro, ciência, né? Ciência é investigação. É você apurar as verdadeiras causas, o que está acontecendo. Agora, o método científico ele pode ser aplicado no mundo como financeiro, econômico, né? No fundo, é um trabalho de investigação. E é um trabalho de investigação onde você tem que levantar as causas e as consequências das coisas que estão ocorrendo. Mas voltando, o professor Fleming falou, olha, cuidado com a maneira como vocês vão encadear os raciocínios, porque é fundamental saber a diferença entre causa e consequência. Aí ele deu o seguinte exemplo, que é o que eu quero compartilhar com vocês. Ele falou, um mau investigador científico é o cara que faz assim, ele pega uma barata, ele põe a barata sobre uma mesa do laboratório e ele fala assim, baratinha, ande. E aí a baratinha vai andando. Aí muito bem, ele pega a mesma barata, aí ele pega e arranca uma patinha na barata. Põe novamente a barata em cima da bancada do laboratório e dá a mesma ordem. Baratinha, ande. E ela anda. Pega de novo a baratinha, arranca mais uma patinha, põe ali e fala, baratinha, ande. Ela anda. Tira mais uma, ela anda, mas já meio capenga, mas ainda anda. E ele vai repetindo esse procedimento. Ele vai pegando a baratinha, arrancando patas, põe a baratinha em cima da bancada e fala, baratinha, ande. Até que vai chegar uma hora em que ele vai ter arrancado todas as patinhas da barata, ele vai colocar a baratinha de novo em cima da bancada do laboratório, fala, baratinha, ande. Ela não vai andar. E aí, esse cientista incompetente, ele vai chegar à seguinte conclusão: que a audição da barata é diretamente proporcional à quantidade de patinhas que ela tem. É você não saber o que é causa, o que é consequência, nada. Isso é muito comum.
A gente ri, mas isso é muito comum. Achar que a audição da baratinha depende da quantidade de patas que ela tem. Veja, por exemplo, o caso da Magazine Luiza, né? Temos falado tanto dela. Os juros altos são a causa do problema dela. Bom, será que é mesmo? Quando você dá um giro pelo mundo, você vê o varejo indo mal em países que têm uma taxa de juros muito menor que a nossa, muito mais rico. Você vê o varejo físico americano, está acabado, está liquidado, né? E mesmo a internet lá já está meia boca, né? A Amazon está de problemas até não poder mais, até aqui. Ou seja, será que o juro é a causa? O tal do juro alto, será que ele é realmente a causa dos problemas? Ou será que ele é uma consequência de problemas, esses sim, muito mais graves e muito mais sérios, estruturais, que estão por baixo do prédio, corroendo as estruturas e tudo, e fazendo com que tudo daqui a pouco venha abaixo? Será que o juro alto não é apenas a indicação da febre no termômetro? A febre não é doença. O que é febre? Febre é a indicação de que tem algo errado, não é isso? Então, tudo bem você tomar um remédio antifebril, ele pode melhorar seu bem-estar, mas ele não vai curar o problema que está causando a sua febre. A febre é uma consequência. Ela não é causa de nada. Ela pode ser causa do seu mal-estar, mas para a sua saúde ela não é causa de nada, ela é consequência. Então essa incapacidade é muito séria. É muito séria. E saber distinguir entre causa e consequência, às vezes é fácil, às vezes é difícil. Em geral, o que é o melhor? É você dar sempre 2 passos para trás, se destacar da multidão, se separar da multidão, vai para o banheiro, vai para o quarto, tranca, pensa. Vai para um lugar silencioso, se isola e pensa. Pensa mesmo. Até que ponto que o que você está vendo é causa de um problema ou é consequência de um problema? Repito, isso parece fácil. Em tese, é fácil, mas eu acho que o problema é que a gente não para a todo momento se questionar. Fala, bom, isso aqui é consequência ou é causa? Aquilo ali é consequência ou é causa? A gente não tem muito esse hábito. Depois de um tempo você adquire esse hábito. Mas nós não temos por natureza fazer esse tipo de questionamento. Então eu gostaria de deixar aqui esses 2 centavos de contribuição de uma coisa que para mim pelo menos foi muito importante, mesmo em outras áreas, que não exatamente mercado financeiro, acho que vida em geral, e repito, uma dica que toda vez em que eu não observei essa dica, eu pelo menos quebrei a cara, me ferrei. Quando eu, por algum motivo, ou eu não fui capaz de identificar se era causa ou consequência, ou se por um acaso eu esqueci de me perguntar isso. Tá, eu estou vendo um problema, o que está me apertando o calo é a causa ou é o problema? Ou é a consequência, né, do problema? Isso é fundamental. Então, toda vez que você estiver pensando em alguma encrenca aí na sua vida, seja nas suas finanças, seja nos seus negócios do mercado, enfim, pensa na baratinha. Até que ponto que é correto dizer que a audição da baratinha é diretamente proporcional à quantidade de patinhas que ela tem? Vale a pena desenvolver o hábito de a todo momento você se perguntar: isto aqui é causa ou é consequência de um problema? Tá bom? Eu acho que por hoje é só, viu, gente? Amanhã eu volto. Tchau.